Então, boa tarde para todo mundo. É, eu estou gravando, então já comecei a gravação da nossa aula, tá? Todo mundo já sabe. Essas aulas, como vocês também já sabem, elas ficam postadas depois no AVA. E aí todo conteúdo que eu colocar aqui também, que eu der durante a aula também vai ser postado, tá? Eu só preciso que esteja tudo pronto lá no portal, que a escola já esteja liberado tudo, para eu conseguir fazer isso para vocês, tá? No Google Meet, que é por onde a gente está fazendo a nossa aula, eu não consigo postar assim que acaba a aula, porque ele tem um prazo para o vídeo ficar pronto, tá? É do próprio Google. No máximo amanhã essa aula já vai estar postada no portal de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem tirar o mute do microfone ou então escrever no chat, beleza? Como vocês já me conhecem, né, do módulo passado, é, esse módulo eu vou dar para vocês duas matérias, que vai ser saúde mental e primeiros socorros. Então, sempre nós vamos ter primeiro saúde mental e depois primeiros socorros, tá? A distribuição de pontos, gente, eu ainda não consegui não consegui fazer para liberar para vocês porque eu não tenho calendário ainda de vocês disponível, tá? Eu preciso só da liberação, que a escola falou que no máximo até segunda-feira todos esses calendários vão estar disponíveis. E assim que tiver tudo disponível, eu consigo fazer essa distribuição de pontos para vocês. Eu já vou adiantar que eu vou continuar dando ponto de caderno. Inclusive, hoje nós vamos ter atividade no caderno, depois eu vou explicar para vocês como que vai ser essa questão. Eu vou dar também trabalhos para vocês apresentarem aqui online. Então, a princípio, eu vou montar o nosso cronograma normalmente e a apresentação de trabalho vai ser feita por aqui. Caso a gente volte até as aulas presenciais, aí melhor ainda que as apresentações serão na sala, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Não, tranquilo, pode continuar. Beleza. Beleza. Falar. Professora, deixa Oi. eu te falar rapidinho. É que a minha internet é um pouco fraquinha. Eu moro em Sarzedo, aqui a situação é difícil, sabe? Aí, se cair, você pode ficar de olho para mim adicionar de novo na aula, Você tem que me por favor? pedir para entrar e eu consigo permitir a sua entrada. Tá Tá, bom, muito Dinara? obrigada. Oi. Catelene, Oi. as suas matérias são muito grandes, a de primeiros socorros. Tá falando de para escrever. Então, eu vou dar a aula para vocês, né? Aí vocês têm a opção ou de escrever no caderno, ou então de imprimir, depois colar no caderno, porque vocês não vão ficar escrevendo no momento da aula online, né? Eu vou passando a matéria para vocês, vocês vão vendo bonitinho. E aí, assim, depois, como vai estar tudo disponível lá no portal, aí vocês têm a opção de copiar ou de imprimir e colocar no caderno, tá? Tá. É só porque eu queria aproveitar o restante dos cadernos, dos outros módulos, entendeu? Entendi. Uhum. Aí, gente, assim, eu tô modificando as aulas, tá? Porque tá um cenário totalmente diferente do que a gente está habituado, né? Eu gosto de dar as aulas escritas, né? Assim, no quadro, como vocês sabem. Mas aí vamos tentar fazer da melhor forma possível. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me interromper, tá bom? Eu vou começar a colocar aqui um slide para vocês. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode falar. Essas aulas, assim, ao vivo, assim, elas vão estar contando como presença? Como que vocês vão avaliar a presença? Vai continuar sendo um acesso pelo WhatsApp? Não, na verdade, quem vai. A gente ainda não tem uma resposta da escola. Parece que quem está controlando ainda é a escola, tá? Nós não estamos fazendo ainda presença na aula, não. Mas apesar de que fica tudo registrado, a gente consegue verificar isso até depois, né? Porque como o vídeo depois é postado, a gente consegue avaliar. Ok, valeu. Tá? Aí agora, gente, eu vou fazer a apresentação para vocês. Então, eu vou ficar em duas telas, beleza?
Gente, vocês estão vendo essa tela? Tô vendo, não. Tô vendo só a sua. Peraí. Eu tô vendo. O meu Tá apareceu. vendo? Saúde mental? Sim. Eu também tô vendo. Ah, tá, agora eu vi aqui. Tá vendo? Uhum. Então, gente, a nossa primeira matéria, né, que é sobre saúde mental. Essa matéria, gente, eu vou tentar deixar ela o menos maçante possível, tá? Claro que não é muito fácil, porque a gente, querendo ou não, a gente vai ter que dar muita matéria escrita para vocês. Então, já é mais complicado por isso. Mas, vamos tentar. Ô, gente, agora vocês estão com 2 telas com a matéria? Para mim, só aparece uma. Não, o meu tá aparecendo você no cantinho, junto com as outras pessoas, e sua tela na frente. Beleza. Então, Isso. tranquilo. Só que tem algum telefone que tá chiando aí, tem que mutar o microfone aí, gente. Ô, gente, ajuda aí. Ô, gente, então, eu vou começar a explicar a matéria. Depois, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Então, vamos lá. Gente, então, nós vamos começar falando sobre a história da psiquiatria no Brasil e no mundo, tá bom? Então, até meados do século XIX, então não havia nenhuma forma de assistência específica aos doentes mentais. Então, eles eram considerados os loucos. E aí, Antunes, numa página, num livro dele, ele escreve essa frase assim, ó: os loucos erravam pelas ruas, eram encarcerados nas prisões ou reclusos em celas especiais das Santas Casas de Misericórdia. Por que ele colocou erravam, gente? Não é andavam, não está escrito errado. Ele queria escrever erravam mesmo. Por quê? Para as pessoas na época, quem andava na rua, os loucos, os pacientes mentais, eles eram considerados errantes. Então, era uma pessoa toda diferente, que estava num comportamento totalmente errôneo. Então, por isso, eles eram considerados loucos e errantes, tá? Então, quando eles eram encontrados nas ruas, porque os próprios parentes, eles mandavam essas pessoas embora, gente. Ninguém queria esse tipo de pessoa em casa. Então, eles eram colocados para a rua mesmo. Então, quando encontrava esse tipo de pessoa, o que eles faziam? Eles mandavam para as prisões. Por quê? Esse tipo de gente não pode andar no nosso meio. Então, esse era o tipo de pensamento que eles tinham. Ou eles eram encaminhados para as prisões, ou então eles eram encaminhados para as santas casas que a gente tem no Brasil todo, né? E aí, 2 fatos interessantes que um escritor famoso também, Paim, ele disse, que foram marcantes, então, para surgir os primeiros trabalhos ligados à patologia mental no Brasil, que foi a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, e a criação do primeiro jornal de medicina do país. Então, o que acontece? Essa aqui é uma imagem, gente, da época, que era exatamente dessa forma, tá? Os loucos, eles eram escorraçados nas ruas, principalmente as mulheres, tá? As mulheres tinha, não sei se vocês já ouviram falar. Oi? Não tá mudando o slide, não. Tá só em saúde mental. Tem alguma imagem que você falou? Ó, eu tô trocando aqui, não tá aparecendo, não? Não, o meu também Não. só tá saúde mental. Agora trocou. Agora trocou. E aqui, Aline, muta. Agora a Aline mutou agora. Tá, então deixa eu colocar aqui só para ficar mais fácil para vocês. Eu vou ter que ir mudando assim o slide assim mesmo, sem colocar ele para na forma normal. Agora tá aparecendo a imagem aqui de umas mulheres aqui na rua. Tá. Então, deixa eu explicar para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente, principalmente as mulheres que tinham problemas mentais. Gente, muta o microfone, por favor. As mulheres que tinham problemas de saúde mental, como que eles eram taxados, gente? Eles eram taxados como bruxas. As mulheres eram como bruxas. Então, principalmente a igreja, que nessa época tinha muita força no meio do povo, né? Tudo que a igreja estipulava era criado como lei, né? Então, o que a igreja estipulava
é o que as pessoas pensavam. Então, principalmente as mulheres que tinham problemas de saúde mental eram consideradas como bruxas. Então, o que eles falavam que tinha que acontecer, que tinha que fazer com esse tipo de pessoa? Tinha que exorcizar. E que, além de bruxas, as pessoas que tinham problemas de saúde mental eram também considerados endemoniados. Então, tinha que ter exorcista, padres exorcistas nessas pessoas, e tinha que haver também a exclusão social. Tá? Então, esse tipo de pessoa não poderia viver no meio da sociedade. Vocês estão entendendo? Uhum. Trocou Sim. aí, gente? Sim. Então, Sim. o que eu tinha falado com vocês, que são os dois marcos que tinha, são as duas principais, quer ver aqui, ó? Os dois fatos que mudaram, que deram uma mudada nessa mentalidade no Brasil. Primeiro, quando a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro, o que eles trouxeram? Eles trouxeram um médico cirurgião chamado José Correia Picanso. Ele era jubilado da anatomia e cirurgião da Universidade de Coimbra. Então, ele era um cirurgião mor do reino e que, ao chegar no país, ele obteve do regente a criação de uma escola de cirurgia. Então, quem que era o regente na época, gente? Era da Igreja Católica, tá? Então, o regente da Igreja Católica liberou para que ele tivesse uma escola de cirurgia, tá? De cirurgiões. Então, o curso médico ele foi iniciado no Hospital Real Militar, que hoje ainda existe, e no mesmo local onde foi construído, posteriormente, o edifício tradicional da Escola de Medicina da Bahia. Então, hoje, a Escola de Medicina da Bahia é essa antiga escola de cirurgia, tá? Do José Correia Picanso. E no mesmo ano que ele criou essa escola de cirurgia, também foi criado o curso de medicina no Rio de Janeiro. Então, o que eles fizeram? Porque antes, gente, não tinha escola de medicina no Brasil. Então, isso veio de Portugal, tá? Junto com esse cirurgião e tudo. E aí, o primeiro jornal de medicina, que também foi o segundo marco para essa mudança na mentalidade, que foi fundado pelo José Francisco Xavier, com o título O Propagador de Ciências Médicas, ou Os Anais de Medicina, Cirurgia e Farmácia, ele teve um papel decisivo também no desenvolvimento dessa cultura médica no país. Por quê? Porque possibilitou a reunião de profissionais da medicina e contribuiu com o nascimento da Sociedade de Medicina Brasileira no Rio de Janeiro, da Sociedade de Medicina no Rio de Janeiro. Então, o que acontece, gente? Porque antes, os loucos, eles eram julgados por quem? Pelos padres e pela sociedade. A partir do momento em que vieram médicos e que se criou essa sociedade de medicina, eles começaram a criar uma cultura diferente no Brasil, tá? Então, foi sugerida a criação de uma casa de saúde, ou então de um hospício para os doidos, né? Que é o que eles falavam, para abrigar aqueles trancados nos quartos das suas famílias, por quê? Ou a pessoa que tinha um paciente, um parente que tinha doença mental, ou ele deixava trancado numa parte da casa, ou então ele mandava para a rua, ou mandava para Santa Casa, ou então ficava a critério da sociedade mesmo. Então, a partir dessa sociedade médica, foi criado também essa casa de saúde, né? Que eram os antigos hospícios. E aí, o que acontece? Os que andavam livremente pela cidade, os doidos, e os que habitavam na Santa Casa, eles passaram a serem transportados para esses hospícios, tá? E aí, as reivindicações vinham com maior força dos médicos e dos higienistas, que eram como se fossem os epidemiologistas hoje, tá? Que eram vinculados à Sociedade de Medicina de Cirurgia do Rio de Janeiro. Então, assim, não é porque eram médicos cirurgiões que eles tratavam somente cirurgias, não, gente, mas era a principal especialidade que tinha aqui na época, tá? Então, o que era a intenção dessa sociedade naquela época? Era organizar, disciplinar e normatizar a cidade em busca da salubridade dessas pessoas. Então, por quê? Porque essas pessoas viviam em ambientes insalubres, gente. Elas eram jogadas para as valas, para essas casas, e as casas
as santas casas, nessa época, não eram tão higienizadas, não eram da forma humanizada que hoje é. Então, antigamente, depois eu vou até mostrar nas aulas mais para frente para vocês, quando eles criaram, inicialmente, quando eles criaram esses hospitais, esses hospícios, não tinham profissionais da saúde para cuidar desses pacientes. Então, o que era feito? Pessoas que tinham interesse em trabalhar com eles, que tinham vontade de ajudar. Então, essas pessoas eram destinadas a esses locais, fazia lá a contratação e pronto. E aí, qual que era a obrigação deles? Saber se o paciente estava agitado ou não. Então, se o paciente estava agitado, eles davam uma injeção azul. Se o paciente não estava agitado, eles davam uma injeção vermelha. Então, eles não sabiam nem que medicação que era. E naquela época, gente, não era descartável. Era aquelas injeções que era aquelas agulhas de ferro, né? Que de um paciente passava para outro. Então, o que além da saúde mental prejudicada, os pacientes tinham também? O índice de infecção, o índice de doenças contagiosas, né? De doenças transmissíveis pela aplicação de agulhas. Então, um doente passava a doença dele para o outro através das agulhas, que eram as mesmas, porque antigamente também não se tinha esse tipo de cuidado, não se tinha esse estudo ainda, tá? Até aí, tudo bem, gente? Sim. Sim. Aham. Sim. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Peraí, gente, só um minutinho que tá. Ô, Caterina, Oi. depois você vai enviar esse slide pra gente? Vai ficar tudo lá no AVA. O slide também? Também? Você vai postar ainda ou já postou? Não, eu ainda não consegui postar, porque eu ainda não tenho. Peraí. Aí, agora eu vou conseguir apresentar de novo. Porque eu ainda não tenho acesso à aba para colocar lá. Não tem aba, a aba não está pronta ainda. Ah, tá. Vocês estão vendo aqui, né, gente, de novo, não estão? Uhum. Então, tá. Então, segundo os médicos da época, o manicômio, né, que seria esses hospícios, eles, além de abrigo para essas pessoas que eram consideradas inválidas, era um campo útil também para observação. Muito proveitosa de quê? Para ver como que era a reação de cada doente. Então, ali, eles conseguiam perceber quais que eram os tipos de doenças mentais que eram providas nas pessoas. Então, eles viam a diferença entre uma esquizofrenia, entre bipolaridade, por exemplo, entenderam? E aí, eles com esse local separado para eles, eles conseguiam decifrar e designar qual seria o tratamento adequado para cada tipo de situação, para cada moléstia. Então, as condições da Santa Casa, principalmente no que tange a área reservada para esses loucos, era muito insalubre, como eu já falei antes para vocês. Não tinha higienização e também não tinham muitas pessoas para cuidar desses pacientes. Por quê? Muita gente, além de ter essa mentalidade que eles eram endemoniados, que eram bruxas, né? Muitas pessoas, porque eles têm uma força em comum, né, gente? Eu não sei se vocês já lidaram com algum paciente de saúde mental, mas eles têm uma força em comum, eles têm, então, a mentalidade totalmente diferente da nossa. Então, quando a maioria deles, por exemplo, um paciente que trata, quando ele tá na crise, principalmente um paciente esquizofrênico, qual que é a primeira reação dele quando ele está no momento de crise? É arrancar toda a roupa. Então, isso para a sociedade era coisas absurdas. Nossa, você vai ficar nu na frente de todo mundo? Né? Por quê? Porque eles têm a sexualidade muito aguçada. Então, tudo que eles procuram é justamente isso. Eles procuram o sexo oposto, eles às vezes são agressivos. Então, muita gente, além de ter medo, tinha a questão também de pensar, eu não vou ficar com esse endemoniado, eu não vou cuidar desse endemoniado. Aí não tinha pessoas para fazer a limpeza, a higienização deles, por quê? Muitas vezes, o que eles fazem, gente? Eles fazem as necessidades fisiológicas na roupa, né? Eles não têm muita noção. Então, isso que acontecia.
Então, o Paim, ele cita num trecho de um artigo dele, que foi escrito na época por um escritor, um médico, o Luiz Vince de Simone, que ele trata da necessidade da construção de um manicômio e de um estabelecimento exclusivamente dedicado a eles. Por quê? Porque antes, como eles eram jogados nas Santa Casas, então eles ficavam muito mal assistidos. Então, a Santa Casa, ela não era um local adequado para eles. Então, por isso que eles falavam que havia essa necessidade de criar essa instituição própria. Tá? E aí, ele fala assim, num trecho dele, ele fala assim, ó, a parte reservada aos doentes mentais no Hospital de Santa Casa continha um corredor estreito, situado sob uma sala destinada às aulas da faculdade. Os enfermos mentais ficavam separados dos outros doentes do hospital apenas por um assoalho de tábuas sem forro. O local em que se encontravam tinha um pé direito muito baixo e estava dividido em 12 pequenas células, onde se acumulavam 40 pacientes. Lá havia um tronco de madeira onde, durante o dia, em uma casa religiosa e de caridade, prendiam os escravos do hospital que tinham de ser supliciados a chicote. Então, gente, o que acontecia lá? E durante a noite, os guardas sempre se utilizavam de tão alvitante meio de contenção para imobilizar os doentes em acesso de delírio, por força furioso, aos quais também fustigam com pretensão de acalmá-los. Então, o que eles faziam, gente? Eles chicoteavam os doentes, eles prendiam eles como escravos, eles batiam neles de forma e também tentavam fustigar eles. O que é? Ficar fazendo, ficar balançando os doentes para ver se eles conseguiam se acalmar. E eles não se acalmavam. Por quê? Porque eles não tinham tratamento adequado, eles não tinham medicações, eles não tinham, então, definição de qual que era a doença, o transtorno de cada um. Então, como que era tratado? Não era tratado. Então, vocês podem ver aí esse relato é do Hospital Santa Casa do Rio de Janeiro da época, tá, gente? Então, eram em torno de 40 pacientes num local bem insalubre, muito pequeno por quadrado, gente. Então, na verdade, eram 12 pequenas células onde se acumulavam 40 pacientes. Então, eles ficavam como se eles estivessem em prisões mesmo. Então, eram células em que ficavam 40 pacientes por célula. Tá? Eles não tinham local para dormir, não tinha nada, então eles ficavam de pé, aí eles ficavam ainda mais agitados ainda pela forma que eles eram tratados. E aí, atendendo aos apelos da época, o imperador Pedro II, ele fundou um hospital de alienados, né, que é o Hospício Pedro II. Hospital de alienados, gente, que eles falavam era hospital de pacientes mentais, tá? Ainda como anexo do Hospital da Santa Casa. Então, na época, o Hospital da Santa Casa, ele fez esse anexo desse hospital. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Aí, o que acontece, gente? Então, ele fez no anexo no Hospital de Santa Casa, ele fez um anexo onde ele fez esse hospital somente para os pacientes, tá? Gente, muta o microfone. A Sônia ali tá Ô, Lisiane. perguntando se a senhora quer. Ô, Lisiane. Muta E eu, minha filha, não é eu não, minha filha. Presta atenção. Ela endoidando. Vai ter horário Tô de caladinha aqui. A aula tá tão boa que ele já tá pensando no lanche. Vai ter, calma. Ah, vai ter, então só. Eu tô com fome. Não, deitado na rede você tem fome, né? Então, gente, voltando aqui, ó. E aí, o que aconteceu? Opa, desculpa. E aí, então, antes mesmo do início das obras do hospital, que era no terreno da Praia Vermelha, foram enviados para uma casa reformada e adaptada nas localidades da construção, todos os doentes da Santa Casa. Então, antes dele terminar essa construção, que era um anexo da Santa Casa, eles mandaram para uma outra casa todos esses pacientes da saúde mental, tá? E aí era uma situação difícil, né, para eles conseguirem suportar, para eles conseguirem administrar tudo. Por quê? Porque eles se encontravam num estado de abandono,
e aí também, ao mesmo tempo, tinha reflexo da própria doença. Então, cada um era agitado à sua maneira. Uns com esquizofrenia, outros com bipolaridade, outros com várias outras doenças mentais que eu não estou lembrando agora nenhum nome para falar para vocês, mas daqui a pouco a gente vai citar. E aí, esse doutor José Martins, ele tornou, então, responsável por essa casa por muitos anos, e ele é considerado o primeiro médico de doença mental do país, tá? Então, aqui no Brasil, o primeiro médico considerado que seria o pai da psiquiatria no Brasil é o doutor José Martins da Cruz Jobim, tá bom? Nós vamos falar de outros mentores da psiquiatria de outros países que também são considerados como pai da psiquiatria. Então, aqui, gravem isso, gente. Do Brasil é o médico José Martins da Cruz Jobim, ok? E aí, então, esse hospício, ele foi inaugurado em 5 de dezembro de 1852. E aí, foi numa época considerado o edifício mais bonito da América do Sul. Uma coisa muito difícil de acontecer, né, gente? Principalmente aqui no nosso Brasil. E aí o fato, ele está subordinado à Santa Casa, que fez com que ainda dependesse da sua administração. Então, era a Santa Casa também que ainda administrava esse hospital, tá? E aí, mesmo a sede sendo distinta, ou seja, mesmo sendo duas sedes diferentes, era a Santa Casa que geria também tanto a Santa Casa quanto o Hospício Pedro II. E aí ficou muito tempo fora do alcance da administração pública, né? Ficou só pela Santa Casa mesmo. E aí, assemelhando-se nesse período mais a um convento, que é um hospital, por quê? Porque eram tratados pelas freiras, né? Eram as freiras que cuidavam dos doentes. Então, nessa época, como eu falei para vocês, até muito depois, não tinha profissionais de saúde, não havia técnicos de enfermagem, não havia enfermeiros suficientes, né? Nessa época. Não haviam ainda, né, na verdade. E aí, o que aconteceu? Eram as irmãs, as freiras, que cuidavam desses pacientes, né? Então, o diretor e os médicos ficavam adstritos às informações que essas freiras passavam para eles. Então, é como se elas fossem os técnicos da época, os enfermeiros mesmo da época, tá, gente? E aí, a partir de 1884, com a instalação das cátedras de psiquiatria nas faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o estudo das doenças mentais passou a constituir um ramo à parte da patologia interna e não mais unidas às outras enfermidades. Por quê? Porque antes era tratado, geralmente, gente, a gente tinha um médico da família, né? E esse médico que tratava tudo da forma geral. Inclusive, pacientes da saúde mental, né, não eram considerados. Oi, prof, saudades. Quem tá falando? Quem? Simon. Vanessa, né? É o Simon. Você entra agora, Simon. Põe sua cara aí, pelo menos. Ai, do nada. Ô, professora. Tá fazendo comida. Esse outro hospital que estava no outro slide, ela foi a primeira aqui no Brasil? Você falou que foi do médico lá, que foi o pai da... O Hospício Pedro II foi o primeiro hospital aqui no Brasil. Ele foi criado e foi inaugurado em 1852. E ele, aqui no Brasil, aonde? Na Bahia. Na Bahia, tá. Isso. Aí. Porque o que acontece... Aliás, no Rio de Janeiro, desculpa. E o que acontece? Esse hospital, ele era vinculado à Santa Casa, tá bom? Uhum. Aí depois que eles fizeram aqui, que eles fizeram no Rio de Janeiro, que eles fizeram, que foi criado junto, foram criadas outras unidades, fizeram outros hospitais psiquiátricos, tá? Okay. E aí, que foi em 1884 que eles colocaram tanto nas escolas de medicina do Rio de Janeiro quanto na Bahia, que eles fizeram as separações da saúde, das enfermidades. Então, o paciente de saúde mental, ele passou a ser tratado de forma diferenciada das outras patologias. Então,
não é um paciente cardiopata, não é da cardiologia, é um paciente que tem um problema, tem uma fratura, é um paciente de ortopedia, e aí o paciente da saúde mental, ele não era considerado um paciente da psiquiatria, ele era considerado um endemoniado, uma bruxa, entenderam? Aí depois que isso foi mudando aqui no Brasil, que eles começaram a perceber que quando eles colocaram esses pacientes lá com as freiras, principalmente, eles conseguiram avaliar e ver a diferença de cada um de acordo com a sua patologia, tá? Professora, mas e a questão da lobotomia, as cirurgias que eles começaram a fazer? Não vem dessa época, não? É de antes ainda? Foi. De antes. Aí isso aí não era nem aqui, não. Isso foi na França que eram realizados e na Inglaterra. Aqui no Brasil, então, nunca aconteceu esse tipo de procedimento, não? Depois, bem depois. Isso foi anos depois. Mas isso primeiro acontecia somente lá na Inglaterra e na França. Não, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Pode dar continuidade? Então, gente. Pode. O funcionamento, então, ele era guiado pelos princípios do isolamento, o funcionamento do hospital, tá? Desses locais. Vigilância, distribuição e organização do tempo dos internos, com vistas à repressão, controle e individualização. O que quer dizer isso, gente? Que eles avaliavam cada caso de acordo com o isolamento de cada um, de acordo com a forma que cada um realizava as atividades durante o dia, então como eles organizavam o seu tempo durante o dia e como que eles eram vistos quando eles eram reprimidos, né? Se eles ficavam mais agitados, se eles ficavam mais agressivos, se eles arrancavam a roupa simplesmente, se eles ficavam mais frágeis, tá? Isso aí eles conseguiam diferenciar e eles começaram a fazer o estudo diante das reações de cada paciente mesmo. E aí as intervenções dos psiquiatras sofreram influência das ideias de Pinel. Alguém já ouviu falar em Pinel? Não só da casa de Pinel, tá, gente? Não só do Hospital Pinel, não. Não, nunca ouvi. Pinel, Nenhum dos dois. Pinel, na verdade, ele foi um francês, chamava Philippe Pinel. E aí ele é considerado o pai da psiquiatria da França, tá? Ele agia, gente, como um processo. Ele foi um precursor, na verdade, do processo de mudança dessa modalidade. Então, porque antes as pessoas acreditavam que eram loucos, que essas pessoas eram endemoniadas, que não poderiam ficar no meio da sociedade. Então, ele veio com essa ideia lá na França para mudar isso. Então, aqui no Brasil, ele influenciou esses psiquiatras. Ele influenciou esses psiquiatras a pensar dessa forma também. Por quê? Porque eles começaram a ver que os pacientes eles tinham formas diferentes, eles tinham reações diferentes de acordo com a repressão, de acordo com a forma que eles organizavam o tempo, de acordo com o isolamento social também. E aí eles viram que realmente tinha que ter uma mudança na forma de tratamento desses pacientes. Então, de acordo com as intervenções que eles fizeram aqui, foi de acordo com as ideias de Pinel, que ele propunha afastar o louco do que era considerado a fonte das suas loucuras, ou seja, a família, a sociedade, seus hábitos de forma geral. Para quê que ele propunha esse afastamento? Para eles conseguirem avaliar como que seria a mudança dessa pessoa, como que seria a reação dessa pessoa. Tá? Porque até o paciente mental, gente, ele tem uma forma de agir com a família e longe da família, tá? Eles são loucos, mas eles não são bobos. Então, eles sabem até onde que eles podem ir, tá? Claro que em alguns períodos, dependendo da doença mental, eles ficam um pouco fora de si, mas não completamente a ponto de não saberem aonde que estão lidando. E aí, Oi. Eles têm, os doentes mentais, eles têm um período, tipo assim, na minha família eu tenho uma irmã que tem problemas mentais.
e todo fim de ano ela dá uma crise assim, que ela tem que ficar internada um mês. Ela com medicamento a gente não interna, mas todo fim de ano ela dá crise. Eles têm alguma época que ataca mais? O que acontece? Não, aí vai depender de qual é a patologia que ela tem e se essa é a época que ela teve algum tipo de decepção, entendeu? Que foi a causa de ter criado o surto inicial. Então, isso tudo influencia, sim. O dela é esquizofrenia. Hã? Então, Ela aí, ela é esquizofrênica desde quando que ela foi diagnosticada? tem 4 anos, depois de adulta mesmo. Então, aí o que acontece? Provavelmente, eu não estou falando que é 100% de certeza, que eu não conheço o quadro dela. Pode ser que essa esquizofrenia tenha sido desencadeada nessa época de fim de ano, tá? Ou seja, no Natal, por uma coisa que ela viveu, alguma coisa que ela presenciou, alguma coisa assim, ou não. Aí vai depender se essa data de fim de ano remete ela a essa cena de novo, entendeu? Aí por isso que cada caso tem que ser estudado separadamente. Eu e minha família, minhas irmãs também, a gente ficou pensando nisso, porque só deu novembro para frente até janeiro, a gente tem uma luta assim enorme com ela. Porque ela foge, ela bate no menino dela pequeno. Então, assim, é muita luta, sabe? Aí eu só queria saber se tem alguma coisa, alguma ligação. Mas aí vocês têm que conversar direto. Ela faz acompanhamento com o psiquiatra? Ela faz acompanhamento psiquiatra, psicólogo, medicação controlada. Então, aí vocês têm que avaliar junto com ele, porque mesmo paciente esquizofrênico, qualquer doença que seja, cada um ele vai ser tratado a forma diferente. Porque, apesar de ter a mesma doença, dois esquizofrênicos, por exemplo, são dois pacientes que têm a mesma doença, mas cada organismo reage diferente, tá? A medicação, ao tipo de crise. Então, cada paciente psiquiátrico, ele sempre é tratado de forma individualizada. Hoje em dia, por exemplo, nós temos muitos pacientes que são tratados com a psiquiatria por causa da depressão, né? Que é um tipo de doença psicológica, né? Psiquiátrica também, que é tratado, e que muita gente acha que psiquiatra é só para doido, né? Que até hoje tem essa mentalidade, essa percepção. Tem esse tabu, né? Hã? Tem um tabu em volta disso. Exatamente. Tem gente que não gosta de falar que tá no psiquiatra, que faz controle e tudo por causa disso. Ah, é remédio de doido. Ah, eu tô doida. Entenderam? Então, eles têm essa mentalidade ainda da sociedade. Beleza. Então, tá, dando continuação aqui. Então, após a proclamação da República, gente, que houve aqui no Brasil, passou a ser chamado Hospital Nacional dos Alienados e sua administração é transferida para o Estado e a substituição à Santa Casa de Misericórdia. Porque antes, o hospital, que era um anexo da Santa Casa, era administrado também pela Santa Casa. Depois que houve a proclamação da República, o hospital, que se chamava antes Pedro II, vocês lembram? Aqui o nome dele aqui, ó. Hospício Pedro II. Ele passou a ser chamado de Hospital Nacional dos Alienados. E aí a administração desse hospital, então, saiu das mãos da Santa Casa e passou a ser administrada pelo Estado, tá? E aí, Juliano Moreira, que ele foi nomeado para dirigir esse hospital. E aí, sobre a direção dele, foi criado, então, o provável segundo laboratório de psicologia no Brasil, porque o primeiro foi o laboratório dos... Eu não consegui achar, gente, eu vou procurar aqui para vocês, eu vou achar, porque eu não consegui achar o primeiro laboratório, o nome dele, a data dele certinha. Mas na administração do Juliano, foi criado, então, dentro do hospital, o laboratório de pesquisa experimental da clínica psiquiátrica do hospital, né? E aí, então, essa foi o segundo laboratório. Por que laboratório, gente? Porque o primeiro laboratório, né, que é onde eles usavam para perceber como eram as reações de cada um. Isso mesmo. Quando eles começaram a perceber as reações de cada um, foi quando os pacientes estavam ainda na Santa Casa, né? Que eles ainda estavam naquelas células
que eram 12 celas com 40 pacientes cada. E aí ali também eles colocaram tipo o nome eles colocaram um nome para isso também. E eu vou achar aqui para vocês depois e eu vou passar para vocês. E aí por isso que esse foi o segundo laboratório, tá? Porque foi a segunda forma deles pesquisarem melhor como que eram tratados, como que esses pacientes reagiam. E aí ele fala assim, esse escritor, o Mitsuko, ele fala assim, peraí. O pensamento psiquiátrico brasileiro da época tinha como principal característica o ecletismo, que conjugava o alienismo clássico, especialmente Pinel e Tuke. Tuke, gente, também foi, o nome dele era William Tuke, tá? Ele era um inglês, né? Ele era lá da Inglaterra. E aí ele criou um asilo, tá? E esse asilo mantinha o tratamento humanizado. E esse asilo, ele não era para pacientes idosos, era para pacientes psiquiátricos. Então, aqui no Brasil, esses dois médicos tiveram muita influência na percepção da psiquiatria brasileira. Tanto Pinel, que era o pai da psiquiatria na França, quanto Tuque, que era considerado tipo, também o pai da psiquiatria na Inglaterra. Tá? Então, eles vieram com organicismo, né, em particular, numa das suas vertentes, que Tuque falava isso, que deveria haver o tratamento humanizado para esses pacientes, para que eles conseguissem lidar melhor com esse distúrbio que eles tinham, né? A teoria da degenerescência, né? O que seria essa teoria da degenerescência? É retirar a pessoa do âmbito familiar e colocar ela num âmbito separado para conseguir avaliar melhor. E aí, fortemente calçada também na concepção hereditária da loucura. Por quê? Porque se você tem um pai, se você tem um parente que tem algum tipo de distúrbio mental, então você também vai ter filho, você também tem algum problema psiquiátrico, psicológico, porque na sua família tem alguém. Então, eles avaliavam isso de acordo com essas vertentes. Então, o que a psiquiatria do Brasil fez? Pegou as teorias de Pinel, né, que falavam que o paciente ele tinha que sair do processo do âmbito familiar, do âmbito que ele estava acostumado, e ir para um local separado, né? Então seria um hospício. E Tuque que falava que esse paciente no ambiente hospitalar, né, ele deveria ser tratado de uma forma humanizada. Então não era da forma que era tratado aqui antigamente, né, que eles eram exilados, que eles eram maltratados, que eles eram chicoteados, que eles eram tratados sem higienização nenhuma, né? Então, o que eles falaram? Que tinha que haver tratamento humanizado e que esse paciente ele tinha que estar fora do ambiente de costume dele. Então, ele deveria estar no hospício, tá? Então, a teoria, ela propunha também a higienização e a disciplinarização desse paciente na sociedade. Então, além de pregar a hierarquia social, por quê? Se você está no âmbito da sociedade, então você tem o direito de viver em sociedade da melhor forma possível, da forma respeitosa. Então, se você é um paciente mental, você não tem que ser jogado para a rua, você não tem que ser jogado de qualquer jeito. Não, se você tem um parente que tem problema mental, ele tem o direito de ser tratado em casa ou dele ser tratado, então, num hospital psiquiátrico, no qual vai tratar ele de forma humanizada, tá? Então, estando no ápice também da raça ariana, né, que era a raça branca, e na base da raça negra também. Então, o que eles falavam? Que o paciente que ele tinha uma propensão a ser louco, era uma pessoa ou muito branca ou negra, tá? Então, essa era a questão biológica, patológica e hereditária que eles pregavam na época. Que ou a pessoa é muito branca, né, da raça ariana, é o branco puro que eles falam, ou a raça negra. E aí, que as pessoas que nasciam nesse âmbito eram propensas a ter
a saúde mental defasada devido à hereditariedade, tá? E aí essas ideias, elas foram ganhando mais força com o agravamento dos problemas sociais na virada do século, né, que tinha necessidade de controle das massas. Então, o que eles faziam? O que era o controle das massas? Brancos ficavam para um lado e negros de outro. Tanto que tinha a época também dos escravos, né, gente? Que branco só casava com branco, negro só casava com negro, para fazer com que a raça predominasse, tá? E era uma questão ridicularizada, uma coisa que era vista como fora de ordem da sociedade, brancos e negros juntos, tá? Às vezes eles e quando iam para esses asilos, iam para esses hospitais psiquiátricos, eles também eram tratados separados, tá? Eles não ficavam juntos. E aí a questão da ordem do controle, né, da tomada da grande importância, e aí eles entendem, então, que a ênfase na criação de asilos e dos espaços de exclusão desses desordeiros, né, que eram os loucos, era essencial, e que deveria, então, ter a diferenciação entre arianos e negros, porque eles achavam também que a diferença das raças também tinha impacto em qual era o tipo da doença mental do paciente. E aí, um local importante também na gênese da psiquiatria, né, que foi aqui na Ciência do Brasil, foi o Hospital Júquere, né, que foi construído fora da zona urbana da cidade e foi em São Paulo. E aí ele foi apresentado naquele pensamento hegemônico da época. Qual que era o pensamento? Que tinha que dar legitimidade à exclusão dos indivíduos, né, que eram indesejáveis na sociedade, que eram os loucos, e que não se enquadravam também no sistema penal. Então, eles eram loucos, mas não roubavam, não matavam, não faziam nenhum tipo de crime, então eles tinham que ir para um tipo de asilo, né, que era esse hospital, ou um tipo de hospital psiquiátrico, alguma coisa assim. E esse hospital foi criado justamente nesse embasamento. E aí as técnicas que eles utilizavam era alternância de banho frio, banho quente, malarioterapia, que era uma injeção que eles usavam para malária, aí era uma injeção também que eles faziam e davam em todos os doentes, que eles achavam que isso também que a malária também poderia causar loucura. Traumatoterapia, que é o quê? Bater nos pacientes até porque eles pensavam o seguinte: ele tá agressivo, eu vou bater nele que ele vai sossegar, ele vai acalmar. Laborterapia, que era pegar e tirar sangue de paciente, e as terapias medicamentosas, que eram as medicações que eram o sossega-leão da época, tá? Que fazia o paciente dormir por dias, por 2, 3 dias, e fazia com que o paciente saísse do modo de agitação e passasse para o modo mais calmo. Credo, velho. Era muito. Nossa. E aí, a colônia de psicopatas do Engenho de Dentro deve ser ressaltada também como marcante, já que foi uma das primeiras referências da perspectiva psicoterápica no Brasil, no momento em que os métodos psiquiátricos mostravam-se dominantes. Então, esses métodos que eu descrevi no slide anterior eram todos assim que eles faziam em todos os hospitais psiquiátricos. Então, quando eles fizeram essa colônia, eles tiraram esse tipo de método e eles deixaram apenas a psicoterapia, tá? Eles fizeram o quê? Eles faziam somente tratamento medicamentoso nesse paciente. Então, os pacientes ficavam todos lá babando, sedados praticamente o tempo todo. Por quê? Isso aí fazia com que eles não apanhassem e que também eles não ficassem agitados. Então, ou eles ficavam dormindo, ou eles ficavam lá bem letárgicos mesmo durante o dia, durante a noite, tá? E também evitava que eles tivessem mais surtos, né, gente? E aí, a Liga Brasileira de Higiene Mental, ela foi fundada em 1923 por Gustava Riedel, que teve o objetivo de prestar assistência ao doente mental, né? Então, esse objetivo inicial foi alterado e as metas da Liga, que passaram a enfatizar a profilaxia e educação desses indivíduos, foi transferindo a preocupação da cura para a prevenção. Por quê? O que teria sido um avanço
se não fosse a preocupação pautada nas ideológicas eugênicas. O que quer dizer isso, gente? Que antes, quando eles criaram essa liga, em 1923, eles queriam somente prestar assistência para esse paciente mental. Então, eles queriam melhorar a situação desse paciente, fazer com que ele não ficasse agitado, com que ele não ficasse muito sedado. Só que o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles mudaram esse objetivo, que eles viram que era difícil manter esses pacientes sem sedação. E aí, o que eles fizeram? A meta, então, passou a não ser mais, não deixar esses pacientes medicados, não deixar esses pacientes sóbrios, fazer com que eles fossem medicados, mas fossem também educados para que essas medicações não passassem, não fizessem com que eles tivessem um efeito muito prolongado. Então, ou seja, uma medicação que antes deixava um paciente dormindo por 3 dias, eles passaram a deixar essa medicação de lado e eles começaram a usar aquelas medicações que deixavam apenas eles letárgicos, tá? E fazendo com que esse paciente tentasse, tentar tirando as medicações aos poucos desse paciente, para ver se eles conseguiam deixar esses pacientes curados e, ao mesmo tempo, não tivessem mais, e conseguissem retornar à sociedade. Então, a ideologia eugênica é justamente isso, é fazer com que o paciente ele seja curado desde que ele volte à sociedade, mas que ele não precise mais de medicamento, tá? Hoje em dia, a gente sabe que depois que eles fizeram vários estudos, eles viram que algumas doenças não são curáveis, mas são tratadas com medicação. Então, esses pacientes, eles podem viver em sociedade desde que sejam medicados. Então, a gente hoje lida com vários pacientes que são psiquiátricos, mas que não necessariamente ficam internados, justamente por causa dessas evoluções que nós tivemos. Então, sob essa perspectiva da psiquiatria, eles pretendiam exercer o controle sobre os problemas, né, do ordenamento do espaço urbano. Então, o que era isso? O que é esse controle? É fazer com que não houvesse mais doido na rua. A sociedade, então, ela estava completamente sã, né? Porque os doidos, eles eram capturados e levados para esses hospícios. Então, o problema de loucura na rua, né, dos desordeiros na rua, não haveria mais. Então, teria ordem, né, na sociedade. E aí eles tinham autoridade para punir, para banir esses desajustados da sociedade. Então, qual que era a forma deles fazerem isso? Eles pegavam esses pacientes e levavam para os hospitais, para os hospícios. Então, eles buscaram combater alcoolismo, jogo, prostituição, crime. Por quê? Porque essas pessoas, quando elas eram jogadas de casa para a rua, porque eram desajustados, porque eram doidos, eles misturavam com pessoas na rua, que eram quem? Que eram os alcoólatras, que já viviam nas ruas, que eram as prostitutas, que eram os criminosos. Então, eles passaram a pegar essas pessoas também e levarem para os hospícios. Então, o que passou a acontecer? Na verdade, os hospícios passaram a ter não só pacientes da doença de pacientes mentais, mas também aqueles que eram desordeiros, que eram os alcoólatras, que eram aqueles que eram viciados em jogos, que eram as prostitutas. Então, todos esses que eram vistos nas ruas, eles pegavam e eles tinham esse poder de banir e de punir eles. Então, o que é a forma de banir? Pegar e tirar do meio da sociedade. Tá? Então, a doença mental, nessa época, ela foi vista não só como uma forma de insanidade, mas também de criminalidade. Por quê? Eles achavam que todo mundo que estava na rua, além de ser doido, eram também criminosos, né? Então, e aí eles falavam que todos eles eram perigosos, eram criminosos, e aí sempre com base nessa teoria, né, que eles falavam que eles deveriam sair do meio da sociedade, eles pegavam todos como se fosse um comboio e jogavam nesses hospitais. Então, grande parte das pessoas que eram ditas como loucas, na verdade, na verdade não eram coincidentemente negros, né, ou então, que se aplica pela contextualização histórica, né, que hoje em dia, até hoje, policiais, a gente vê muito nos jornais, policiais que fazem
covardia com negros. Não sei se vocês viram há poucos dias lá nos Estados Unidos, por exemplo, um policial branco que matou uma pessoa negra, um homem negro, quando ele foi fazer um abordamento com ele, que ficou ajoelhando no pescoço dele, e o cara não tinha nenhum histórico, não tinha nada, ele não era criminoso nem nada. E aí, até hoje, a gente vê isso na sociedade. Negros são marginalizados, tá? Aí, nessa época, eles já não faziam muita questão de pegar os brancos, eles pegavam mais os negros, tá? Brancos, os arianos puros, aqui no Brasil, teve a parte mestiça, então quase não se via. Então, os negros foram muito alvos aqui no Brasil, e até hoje ainda acontece isso, né? Ô, gente, vocês têm alguma dúvida? Essas aqui são as minhas referências, ó. Não, já? Não. Não, tá de boa. Pra mim tá tranquilo. Tá na hora de fazer exercício. Hã? Tranquilo. Tá na Só hora na de fazer dúvida. exercício. Nem comprei caderno ainda. Então, gente, nenhuma dúvida? É um pouco chato, né, gente? Porque é história. A gente vai ficar estudando só a história? Nossa, eu achei muito legal. Eu não achei chato, não. Eu achei também muito achei legal. muito interessante, mas eu adoro saúde mental, né? Então, pra mim, tá bacana. Não, então, Eu também sou Não. apaixonada. Então, gente, Professora. não vai ser só assim, não, tá? Nós vamos fazer também. Eu tenho 2 vídeos, dois filmes que eu quero passar para vocês. Tem um dos filmes, gente, que vocês vão chorar demais, mas é história real, tá? E aí eu acho que vai ser já na próxima aula ou na outra, eu não sei, eu tenho que ver aqui de acordo com o meu cronograma. Mas, assim, é muito interessante saúde mental. Diga. Chorar não chega, não. Você vai ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando os doentes mentais, eles sempre dão crise, né? Igual você citou aí, eles dão crise de agressão, de tirar a roupa, né? De gritaria. A médica da minha irmã falou assim que cada vez que um paciente com problema psicológico dá crise, é perigoso ele não voltar à realidade dele. Existe isso? Existe, porque, na verdade, a psiquiatria, ela tem muito ainda que ser estudada, tem muito que ser aprofundada, né? Porque o cérebro, gente, ele é um campo que ele é muito misterioso ainda para os médicos, para os cientistas. Então, cada caso é um caso. E então, aí a gente não sabe qual região do cérebro que aquela crise está afetando no momento, entendeu? Então, pode ser que a pessoa A minha irmã, ela medicada, ela é uma pessoa. Quando ela está em crise, ela é outra. Aí o psiquiatra dela explicou que cada vez que ela vai por uma crise e aí a gente interna, eles dão medicamento mais fortes para ela voltar à realidade. Aí ela volta. Aí eles falaram que pode acontecer de ela dar uma próxima crise e eles não conseguir fazer ela voltar a ser a pessoa normal, sabe? Com o cotidiano normal, trabalhar, tomar conta dos filhos, da casa, o marido, essas coisas normais. Aí eu fiquei na dúvida se isso era real, se afeta Então, uma parte do se a cérebro. gente tiver oportunidade, gente, a gente vai numa visita técnica, tá? Num hospital de saúde mental. E aí a gente vê, eu tenho até uma experiência assim, de quando eu ainda era acadêmica. Eu tenho experiência, porque direto eu vou com ela. Não, aí assim, que eu fui no Galba Veloso, né? Eu tinha uma professora que ela era diretora lá na época, ela continua sendo, inclusive. E aí a gente fez uma visita técnica lá. E aí a gente chegou, ela colocou grupos pequenos, né? E aí tem várias instruções de como a gente lidar com eles, né? Alguns não gostam de cabelo, então tem sempre que todo mundo usar cabelo preso, né? Porque senão eles vêm, puxam. Porque é muito comum nos hospitais psiquiátricos você ver gente que está em crise o tempo todo, que realmente já não volta mais essa realidade, sabe, Simone? Isso é muito comum. Então, aí eu cheguei, eu estava com mais 3 amigas, assim, da minha sala, e aí nós ficamos lá no pátio, aí a gente, assim, meio com medo, aí eles vêm, gente, aí fica igual como se fosse, assim, bicho, sabe? Eles vêm, ficam olhando a gente pertinho, assim, avaliando tudo, que para eles tudo é novidade, né? Aí um rapaz, ele era muito jovem, ele tinha uns 20 e poucos anos, aí ele veio, olhou assim pra gente e foi lá para um canto desenhar.
Aí a professora falou assim, gente, agora vocês podem ir conversar com eles e tal, para verem, né, o que eles falam e tal. Aí a gente foi lá nesse rapaz, ele desenhou uma mulher com o meu brinco e com os meus olhos, com o cabelo da outra, com o colar da outra. Ele fez uma mulher com a característica de nós 4. E aí o desenho, assim, ficou muito bom, sabe? Parecendo profissional mesmo. Aí a gente foi elogiando ele, nossa, seu desenho ficou muito legal e tal, parabéns. Aí ele falou assim, não, isso era num sábado. Ele, não, aqui. Aí a gente perguntou pra ele por que ele tava lá. Ele, não, eu vou sair segunda-feira. É porque, na verdade, eu tenho um carrinho de cachorro-quente lá no centro. E aí eu tô aqui desde semana passada, desde domingo passado. Aí no sábado eu fico até tarde, né, lá no carrinho de cachorro-quente, lá na rua. Aí tinha um casal brigando. E aí o cara começou a bater. Aí o cara começou a bater na mulher. Aí eu peguei, fui lá e ajudei a mulher. Né, espantei o cara, falei, não, sai daqui e tal. E tirei o cara de cima da mulher que eu vou bater nela. Aí depois a mulher agradeceu, foi embora, terminei meu horário e fui embora também. Aí quando foi no outro dia de manhã, a polícia bateu lá em casa e falou assim que eu tava preso, mas me trouxeram pra cá. Aí o médico conversou comigo e tudo, eu falei, ó, eu só fiz isso e tal. Aí ele falou que o sonho dele era fazer jornalismo, porque ele queria trabalhar naquele programa Pânico, que não sei o quê, e falando, falando um monte de coisa. E aí a gente ficou assim, depois que a gente conversou com ele, nossa. Aí ele falou assim, não, mas o médico falou que segunda-feira eu vou estar liberado. Era só porque o cara tava atrás de mim, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí depois da visita, a gente falou assim com o professor, nossa, professora, eu achei que ficava aqui só gente de saúde mental, né, e tal. Aí eu falei assim, por quê? Não, porque aquele cara achou que... A gente ficou até com dó dele, coitado, ele vai receber a feira, né? Aí ela assim, qual que é o nome dele? Aí a gente foi lá pegar o prontuário dele, gente. Ele nunca tinha saído de lá. Verdade, professora inventa cada história. Ele estava lá desde criança, gente. E ele não tinha nada disso, que ele tinha carrinho de cachorro-quente, não tinha nada disso. E aí a gente foi ver, ele tinha 3 tipos de doenças mentais. Aí a gente ficou de cara, sabe? Que a gente caiu na dúvida. Eles falam mó sério, né? A gente acaba acreditando. Ela também tem que fala que ele é o Silvio Santos, aí ele fica fazendo o cheque pra gente dar o dinheiro. A minha irmã, você acredita que ela fugiu se passando por funcionária do lugar? Acredito, tem muitas dessas coisas. História, assim, não, mas é aquele negócio que a gente fala, gente, eles são doidos, mas eles não são bobos, eles são muito Você tem que ver a história que ela inventou, uma hora eu te conto pra você ver. A história que ela inventou, assim, eu fiquei de cara, eu quase acreditei que ela trabalhava lá dentro mesmo. Pois é, são muito espertos. Ô, gente, vocês têm alguma pergunta em relação a essa matéria? Agora não. No momento, não. Tá, então agora nós vamos para o exercício. Sabia, não, eu tenho pergunta. Tem pergunta, né? Sei. Peraí que eu vou passar para vocês o exercício. Então, essa aqui, vocês estão vendo aí? Não. Não, meu parou em referência bibliográfica. Meu também, tá aí. Ué? Não apareceu atividade, não? Não. Peraí, deixa eu... Ah, eu tenho que vir aqui, ó. Peraí, gente. Tá em branco? Peraí, que eu vou colocar aqui para vocês. Professora. Apareceu? Eu acho que esse exercício podia deixar para cada um imaginar, sabe? Professora, de acordo com o exemplo não apareceu agora. Imaginar o quê? Essa atividade, como se trata de saúde mental, devia deixar cada um imaginar a sua própria atividade. Ah, entendi. Não, é saúde mental, mas não, o povo, já te falei que o povo é esperto. Nega esperto. Não sei, não. Agora tá aparecendo, tá? Pra mim, não. Gente do céu. Tá aparecendo essa cara das suas. Agora apareceu o meu aqui. Ai, peraí. Peraí. Aí, tá aparecendo pra vocês agora, né? Tá. Então, vamos lá, gente. Certo. É o seguinte, isso aqui também vai estar também disponível depois lá no portal para vocês. Então, vocês lembram do ilusionismo, gente? Não.
Vocês já estudaram isso, já no ensino médio. Eu não tô no ensino médio, não estudei isso, não. Pelo amor de Deus, gente. Tá vendo? Sim. Gente, o ilusionismo foi um movimento cultural que teve entre os séculos 17 e 18, que aí teve na Holanda, na França e na Inglaterra, tá? Não vou falar mais nada sobre o ilusionismo, porque vocês já têm que ter sabido disso, vocês já tinham que estar sabendo. Sim, a gente Mas não lembra. é isso, não. Lembrou, né? Lembra Lembro. também que essa matéria eu comecei falando a partir do século 19, beleza? Ok. E aí, olha a atividade que vocês vão ter que fazer. No caderno, tá? Presta atenção. Vocês vão fazer um texto criando um paralelo entre o ilusionismo, as ideias de Pinel e de Tuque e como que isso impactou na saúde mental no Brasil. Aí, a atividade ela deve ser realizada no caderno e enviar a foto no meu e-mail. Ela vai ser aceita até a sexta-feira que vem. Beleza? Peraí que eu Entendeu? tô copiando. Não, Aqui. gente, isso aí, ó. Como assim fazer um paralelo? Tipo assim, ligação que você fala? É exatamente. Vou comprar um caderno hoje. Pelo amor de Deus, gente. Tô sem caderno até hoje. Amém, viu? Eu tô nem em casa. Né? Deixa eu ver aqui sua cara, Vanessa. Eu tô deitado, ó. O que foi, Aquele- Nath? Que você já comeu? Oh, pelo amor de Deus, eu tô deitada. Pode levantar, minha filha. Tem muita coisa pra você fazer. Tá eu e o Black aqui. Pode falar. Professora, O que que é pra fazer? Eu tava offline aqui, lá no vazio. Eu percebi que você devia estar com medo, né? É merda, brinca demais. Aí, ó, presta Não, atenção. mas alguém me tirou da reunião, não entendi, foi nada. Aí, ó. Presta atenção. Você tem que fazer um paralelo, fazer um texto criando um paralelo entre o ilusionismo, as ideias de Pinel e de Tuque e o que isso impactou na saúde mental no Brasil. Ô, professora, mas aí tá escrito iluminismo, a galera vai confundir. Vai confundir o quê? Você escreveu errado? Iluminismo? É ilusionismo ou iluminismo? Iluminismo, gente, não é ilusionismo, não. Ah, você que tá falando ilusionismo? Não, falei Foi, iluminismo. falou umas 20 Falou não. vezes, professora. falou Você brinca demais. Você tá ilusionismo, eu tô assim, mas aqui tá escrito iluminismo, gente. Ô, gente, desculpa. Você brinca demais. E ainda achou ruim porque a gente não sabia do que se É, tratava. por isso que eu não estudei esse trem. Gente, eu tô com a ideia fraca. Vocês não Continuei sem descontam, tá? saber. Você tá me tirando. Iluminismo, verdade. Isso daí. Ai, Você ai, estudou ai. isso no ensino médio. Eu sei que você estudou. Você não Eu estava sei que na esse trem é rede. tipo de alguma coisa de liberdade. Alguma coisa de Professora, liberdade. Ah, Tô até vendo Não. esse terceiro módulo. por favor. Eu vou pegar recuperação e tudo. pelo amor de Deus. Oi? Explica de novo, por Quem favor. tá falando? Simone. Explicar o quê, Simone? O que, que é o ilusionismo? Não, Iluminismo? Iluminismo. você colocou assim, ó, faça um texto criando que é um iluminismo? paralelo entre iluminismo, as ideias de Pinel e Tuque. Eu quero saber, como assim, fazer um texto entre o paralelo, o que é paralelo? Paralelo. Vincular, Você vai Vincular, criar uma ligação. unir as ideias deles. Unir, qual que é a ideia de um, qual que é a ideia do outro? O que e do iluminismo e no que isso impactou na saúde mental no Brasil. Ô, Eu expliquei Cateline, isso. Oi. Cateline, aqui, ó. Oi. O Pinel lá é considerado o pai lá da psiquiatria na França, né? Isso. Aí o Tuque lá é o que falou lá da humanização, que o paciente psiquiatra tem direito à humanização. É para falar disso e sobre o iluminismo, é isso? Tipo, E aí, como que isso impactou aqui no Brasil? Porque, Beleza, gente, beleza. lembra que eu falei com vocês que eles pegaram as ideias, tanto de Pinel quanto de Tuque, e fizeram o quê? Criaram os hospitais e fizeram com que esses pacientes saíssem do meio da parentela e fossem tratados em hospitais de forma humanizada, de acordo com o que William Tuque falava, para que esses pacientes fossem observados, né, nesses laboratórios que eles criaram nesses hospitais,
para que esses pacientes pudessem ser tratados e serem reinseridos na sociedade, entendeu? Entenderam? Eu entendi, bacana, entendi. As dúvidas eu te chamo no zap. Então, gente, tá. Aqui, ó, não esqueçam. Quanto que vai Quem não- valer? Então. Não, é só participação mesmo. Mano, brinco Não, demais. gente, na verdade, eu ainda não. Isso aí é um não trabalho, filha. separei Tá doida. Que trabalho, gente? Isso é uma atividade muito simples de fazer, tá? Nega é Pode ter certeza preguiçoso. que vai valer muito a pena. Preguiçoso demais. Professora, Pode tem ter como certeza que enviar vai essa valer mensagem para nós no e-mail ou no WhatsApp? Faz pra mim, Vanessa. Tipo, Ô, gente, eu vou olhar no intervalo agora. Eu Se já faço. tem a aba lá disponível, se tiver, eu já coloco para vocês. Se não, eu printo aqui. Vocês conseguem também printar a tela, gente? Não, mas eu falo os Printei. slides com a matéria também pra gente. Então, Tem porque eu como vou mandar no WhatsApp? lá. Eu vou tentar aqui e vou mandar para vocês. É me só manda, mandar. esse vou mandar slide aí pelo que eu mando no grupo, entendeu? Vou mandar pro Berdan. Isso. Daqui a pouquinho vou colocar o WhatsApp web aqui e posto para vocês. Gente, então presta atenção. Quem não está participando da aula agora, vocês avisem, viu, Berdan? Avisa lá no grupo que Quê? dessa atividade só vai ter até o dia 12 para postar para mim no e-mail. Depois disso eu não vou receber mais. Ok. Entenderam? Beleza. Até às 11h55? 11h59. E 59 segundos. 11h59. Gente, vocês Ô, entenderam? Tá meu, tudo certinho? Cateliene, Mas dia 12 é dia Oi. dos namorados, aí. Aí complica. é isso que eu ia perguntar. Então, aí vocês semana que fazem antes, tá, gente? Esses caras. Não tem problema Vai não, ter viu, aula, seu não? Berdan? Não Esperando a surpresa da Áquila. tem Ai, Aquila. Oi, gente. Pode perguntar. vai ter aula semana que vem, não, né? Vai ter o quê? Vai ter aula na quinta e sexta semana que vem, você sabe? Ó, na quinta eu sei que não vai ter. Mas eu não tenho ainda o calendário de vocês para falar que se vai ter na sexta, mas eu acho que vai ter sim. Eu acho que é Não, só na eu vou quinta que não ter vai que ter aula. Hã? Eu vou estar aqui, não. Ué, mas é quarentena, né? Não, mas eu vou fazer quarentena no mato. Pelo amor de Deus, gente. Na roça. Tá aparecendo Ih, agora. Vergonha nessa cara, vou pra Simone. roça. Meu Deus. Ei, safadeza, meu Deus. Gente, é Gente, peraí que eu vou tirar. Eu vou encerrar a aula na gravação, tá? safadeza no mar. Você é muito retardado.